Amém, irmãos? Vamos abrir as nossas Bíblias. Evangelho de João, capítulo 19. Nós estamos chegando já ao final da nossa série no Evangelho de João. A propósito, o Senhor tem nos ajudado de estudar um capítulo a cada encontro, e hoje não vai ser diferente. Hoje o capítulo em questão é o capítulo 19. E é nesse capítulo que nós vamos estudar o coração do Evangelho. O apóstolo Paulo, quando esteve em Coríntios, não somente em Coríntios, mas em tantos outros lugares, ele deixa bem claro que aquilo que ele tinha a pregar para as pessoas, de maneira central, era Cristo e este crucificado. E aqui, nosso amado irmão João, único dos apóstolos que esteve presente durante esses últimos momentos de vida do Senhor Jesus aqui na terra, ele traz para a gente um relato exclusivo. Algumas dessas passagens talvez sejam encontradas nos sinóticos, mas se você perceber, João conta essa trajetória de prisão, de sofrimento e crucificação do Senhor Jesus de forma única. João não tem o interesse de trazê-la de maneira cronológica, mas o propósito de João é demonstrar a glória de Cristo em se entregar voluntariamente a nosso favor. Então, o capítulo 19, ele começa com uma continuação do capítulo 18. É o mesmo subtítulo. E para nós, o título da mensagem de hoje é o coração do Evangelho. Versículo 1 do capítulo 19, nós lemos: Então, por isso, Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Por que Pilatos fez isso? Tem a ver com o que está escrito nos versículos anteriores. Eu vou ler com vocês versículos 38 a 40 do capítulo 18. Perguntou-lhes Pilatos o que é a verdade. Pilatos estava só com Jesus nesse momento. Tendo dito isso, voltou aos judeus e lhes disse: Eu não acho nele crime algum. É costume de vocês que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pilatos ele vai repetir essa expressão várias vezes durante esse processo de condenação do Senhor Jesus, e isso não é porque ele reconhece que Jesus é rei, muito pelo contrário, essa é uma forma sarcástica de Pilatos falar, e principalmente de tentar talvez até sensibilizar aquelas pessoas que queriam a morte de Jesus, que Jesus não representava perigo algum. Então gritaram todos novamente: não solta este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era um salteador. Barrabás era um ladrão conhecido, mas as pessoas preferiram Barrabás solto do que Jesus. E então, por isso, Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Por isso, se você entender um pouco do contexto do Império Romano e das atitudes que eram tomadas naquela época, essa frase de João não tem sentido. Se ele estava condenado à crucificação, não tinha por que açoitá-lo. Até porque o açoite romano, diferentemente dos açoites judeus, e os açoites romanos eles eram muito mais brutais, e a pessoa podia chegar inclusive a morrer. Uma brutalidade. Vocês já viram naquele filme que eu fiz referência, de A Paixão de Cristo, como os açoites romanos eles tinham pedaços de couro ligados a pedaços de ferro e ossos. E então, quando aquele açoite batia na pele do açoitado e puxava, vinha junto pele, e era algo assim muito brutal. Mas Pilatos ele faz isso
como uma última tentativa de sensibilizar os judeus para soltar Jesus. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque todas as vezes que a gente tenta ajudar Jesus, a gente só faz bobagem. Jesus não quer a nossa ajuda, Jesus quer a nossa obediência. Muitas pessoas estão na igreja hoje querendo fazer coisas, mas antes de fazer qualquer coisa é preciso ser uma pessoa diferente. Quando eu falo ser uma pessoa diferente, não me entenda mal, você não tem que ser uma nova versão de você, uma melhor versão de você, do seu antigo eu, mas é necessário que você seja uma nova criatura. Se você não é regenerado, você não vai poder fazer nada para agradar a Deus. As suas melhores obras serão diante de Deus trapos imundos. É o que está escrito no livro de Isaías. E aqui a gente vê isso de maneira prática. Pilatos é um governante que já estava sensibilizado pelo testemunho da sua mulher. A sua mulher, nós vemos isso, se eu não me engano, no Evangelho de Mateus. A sua mulher já havia dito que Pilatos não condenasse Jesus, que ela havia passado a noite toda sonhando com ele e que ele era um homem justo, que Pilatos não se metesse nessa situação, não se prometesse nessa situação de judeus, mas muito pelo contrário. Mas Pilatos, então, ele tem isso em si, essa tentativa de tentar salvar Jesus, porque ele não via em Jesus culpa nenhuma. Mas é isso que a gente vê na nossa humanidade. Todas aquelas pessoas que querem ajudar os outros, sem antes terem em si o amor para com Cristo, o amor para com o próximo, eles vão prejudicar muito mais do que ajudar. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram na cabeça e vestiram-lhe com um manto de púrpura. A ideia aqui é ridicularizar Jesus. Eles querem tornar Jesus motivo de escárnio. Eles querem fazer de Jesus uma espécie de bobo da corte. Então, você é rei, peraí que todo rei tem que ter uma coroa. Então eles fazem uma coroa com espinhos e eles pegam um manto, né? Um manto, a ideia de que um manto de púrpura, isso, um manto que chama muita atenção. E chegavam-se a ele e diziam: salve, rei dos judeus. E tudo isso com um sadismo, né? Com uma alegria com o sofrimento de Cristo. A gente percebe muitas vezes esse tipo de sentimento se multiplicando na nossa humanidade. Quantas pessoas se satisfazem com o sofrimento da igreja, com o sofrimento dos verdadeiros cristãos, pessoas até de dentro da própria igreja, que quando vem um irmão passando por algum tipo de afronta ou sofrimento por amor a Cristo, quem mandou você, né, querer ser esse cristão todo? Devia ser uma pessoa mais equilibrada, está passando por isso porque quis. E esse tipo de sadismo é um sentimento diabólico que cada vez mais tem dominado o nosso mundo. E davam-lhe bofetadas. Imagine isso, davam bofetadas do Rei da Glória, naquele que criou as mãos deles. Eles lhe davam bofetadas, para a gente ver o tamanho da maldade do ser humano. E quando Deus vem ao mundo, os seres humanos se reúnem para matá-lo. E não é simplesmente qualquer tipo de ser humano, mas são aquele povo que Deus havia separado há 2000 anos por meio de uma aliança que havia feito com Abraão. Olha que coisa assustadora. Esses que eram seus o rejeitaram. Preferiram um ladrão, um salteador. É esse tipo de atitude que eu e você devemos esperar. Se trataram assim o Rei da Glória, Jesus já havia nos dito nos capítulos anteriores, aqui nesse mesmo Evangelho de João, que assim como trataram a ele, tratariam a nós também. Versículo 4: outra vez saiu Pilatos e lhes disse: eis que vos apresento para
para que saibais que eu não acho nele crime algum. Mais uma vez, Pilatos está dando esse testemunho que de nada adianta. Tem muitas pessoas que dizem, né, que são favoráveis ao Evangelho sem de forma nenhuma se comprometer com ele. A gente viu isso durante a pandemia, a gente tem visto isso inclusive nos nossos dias, pessoas que não têm nenhum compromisso com o Evangelho, um compromisso mais sério com o Evangelho. E Pilatos representa justamente esse tipo de gente, que lava as mãos diante de circunstâncias em que eles deviam colocar a mão no arado. Outra vez saiu Pilatos e lhe disse: eu o apresento para que saibais que eu não acho nele crime algum. Pilatos era o governador daquela província da Palestina e ele tinha a autoridade para soltar Jesus se ele quisesse, mas ele não o faz. Saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinhos e um manto de púrpura. Eu disse, o propósito aqui é muito claro: ridicularizar Jesus. Aqui nós não vamos ver o momento onde Jesus é levado à presença de Herodes e lá por ele também ridicularizado. E disse-lhe Pilatos: eis o homem. O propósito de Pilatos é mostrar justamente essa humanidade de Jesus. E para nós isso é maravilhoso, entender que o nosso Salvador foi um homem como nós, 100% Deus, mas 100% homem. Ele sofreu dores por cada um daqueles açoites que atravessaram a sua pele, as bofetadas que ele levou, tudo que ele passou como um homem. Ao verem os principais sacerdotes e os seus guardas, gritaram: crucificam, crucificam. Disse-lhes Pilatos: tomai a vós outros e crucificai-o. Pilatos sabia que o judeu não tinha autorização de crucificar ninguém. A crucificação, inclusive, é uma penalidade romana. A penalidade judaica, a pena de morte para os judeus, é a pena por apedrejamento. E Pilatos ele fala isso como uma tentativa de mostrar que ele não estava satisfeito com aquela postura, com aquele, como os judeus estavam chantageando ele. Porque na verdade o que nós estamos presenciando aqui é uma espécie de chantagem. Os judeus diziam que se Pilatos não crucificasse Jesus, poderia haver uma rebelião e Pilatos não seria amigo de César, pois eles diziam que Jesus se fazia rei, e qualquer pessoa que tivesse, né, essa audácia de fazer um líder sem a imposição do governo romano era um traidor do Império Romano. E o propósito dos líderes religiosos é justamente colocar Jesus como inimigo de Roma, coisa que ele nunca foi. Quando tentaram fazer isso com Jesus, disseram: Jesus, é lícito pagar tributo a César, porque você sabe que a parte mais sensível de qualquer ser humano é o bolso. Então eles queriam colocar Jesus ou contra os romanos ou contra os seus patrícios, contra os seus compatriotas. É lícito pagar tributo a César. Nenhum judeu se sentia confortável com aquela cobrança de tributos, mas ainda assim pagavam. E Jesus então pede uma moeda e diz: de quem é a esfinge? De quem é o retrato? De quem é a imagem dessa moeda? E todos dizem: é de César. Jesus então diz: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Em momento nenhum Jesus intentou fazer qualquer tipo de rebelião. Quando tentaram fazer Jesus rei à força, como nós já vimos aqui nesse Evangelho, Jesus fugiu deles, pois Jesus não queria nenhum tipo de reinado terreno. Muito pelo contrário, o propósito de Jesus era consumar a sua obra aqui na terra, para nos trazer o reino dos céus.
Infelizmente, nem todos os cristãos seguem esse tipo de exemplo. Muitos, como nós vemos nos dias de hoje, têm buscado poder e autoridade aqui nessa terra, como se o poder e a autoridade dessa terra servisse para alguma coisa a não ser para corromper o coração humano. Às vezes as pessoas dizem: eu queria ter mais poder para ajudar outras pessoas. Isso é mentira. Quando a gente quer ajudar alguém, a gente não precisa de poder, a gente precisa de amor e vontade. A gente vai lá e ajuda. A maioria das pessoas que fizeram muito por pouco. Mas isso não tem sido seguido. Não é de se admirar. Tomai-o vós outros e crucificai-o, versículo 6. Porque eu não acho nele crime algum. Ora, irmãos, se você é um juiz e diz: eu não acho nele crime algum, qual deveria ser a sua postura? Soltar ele. Então a gente percebe aqui toda a culpa daqueles que lavam as suas mãos. É como, por exemplo, se uma pessoa diz: eu acredito que nessa congregação se prega o evangelho verdadeiro, eu acredito que de fato é a mensagem de Cristo que tem sido propagada nesse púlpito, diferente de muitos outros púlpitos. Então por que você não se compromete, não se ajuda e não ajuda as pessoas? Porque é muito mais fácil criticar do que ajudar. E a gente vai ver isso aqui de maneira muito clara, como Pilatos, mesmo sabendo da inocência de Jesus, mesmo tendo sido colocado naquele posto de governador com esse propósito de julgar as causas, ele se omite. E a omissão, irmãos, é um grande pecado. Eu não sei se vocês já leram Mateus 25, quando Jesus retrata o juízo, e ele diz que muitos estarão do seu lado direito e do seu lado esquerdo. O grande pecado retratado naquele momento, pelo menos em Mateus 25, é o pecado da omissão. Jesus vai dizer para aqueles que estavam do lado direito: vinde benditos de meu Pai, porque vocês fizeram. E tudo que vocês fizeram para mim. E ele vai dizer para aqueles que estão do seu lado esquerdo: apartai-vos de mim, malditos, porque vocês não fizeram. E tudo que vocês não fizeram para mim. Existe um sermão que eu creio que pode ser encontrado em e-book, se Deus permitir eu vou colocar no WhatsApp da comunidade hoje. O grande pecado de não fazer nada. Esse é o pecado de Pilatos. Tomai vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Responderam os judeus: temos uma lei, de conformidade com essa lei, ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Ele não se fez filho de Deus, ele é o Filho de Deus. Tantos cristãos foram condenados, como é o caso de Policarpo, por dizerem que existia apenas um único Deus, que todos os demais deuses, e perceba que no início do século o politeísmo era a religião mais comum, principalmente pela influência da Grécia e do poderio romano. O que é o politeísmo? É uma religião onde se acredita em vários deuses. O cristianismo é uma religião monoteísta, tem só um Deus. Não, pastor, tem três, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não, eles são um só Deus, em três pessoas. Esse é o mistério da Trindade. Há um só Deus. E muitos cristãos foram condenados justamente por dizerem isso. Há um só Deus. E nós vemos hoje em dia que ninguém quer se meter nesse assunto, porque pode ser inclusive a ele imputado algum tipo de ilícito penal no nosso país, né?
como intolerância e tantos outros ilícitos que são feitos propositalmente para atingirem aqueles que têm algum compromisso com o Senhor Jesus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. Pilatos ele ficou com medo, porque ele viu a fúria daquele grupo que estava ali diante dele. Ele já havia açoitado Jesus. Jesus estava ali totalmente desfigurado, e as pessoas ainda tinham um ódio de morte para com Jesus. E Pilatos já havia ouvido da sua própria esposa que ele era um homem justo. Pilatos já tinha visto com seus próprios olhos que ele era um homem justo. Eu não encontro nele crime nenhum. Não consigo encontrar nada nesse homem que o faça digno de sofrer qualquer coisa, muito menos de ser crucificado. E tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus. Pilatos estava tentando achar em Jesus algum tipo de argumento para soltá-lo. Mal sabia Pilatos que Jesus estava ali pela sua própria vontade. Mas a vontade de Jesus de morrer no lugar daqueles que ele comprou com o seu próprio sangue não tira de forma nenhuma a responsabilidade daqueles que arquitetaram a sua morte e a colocaram em prática. Aí estamos diante de duas grandes bases do cristianismo: a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Temos uma lei. Pilatos fica com medo. E tornando a entrar no pretório, versículo 9, perguntou a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. E olha que coisa interessante, irmãos. Jesus fica em silêncio, no momento em que ele poderia apresentar a sua própria defesa. Quantas vezes a gente deveria ficar em silêncio? Quantas vezes a gente tem falado coisas que não deveriam ser ditas, por mais corretas que sejam? Falar o certo na hora errada é tão errado quanto falar o errado, a qualquer tempo. Por isso nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, com aquilo que falamos. Devemos prestar conta naquele grande dia, não somente daquilo que fazemos, mas daquilo que falamos. Jesus fica, como ele mesmo havia dito, como ovelha muda. Tornando então Pilatos o advertiu: não me respondes? Versículo 10. Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus. Agora Jesus responde: nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não fosse dada. Que coisa! Todas as autoridades terrenas. Aqui nós estamos diante de uma autoridade tão corrupta quanto os nossos corruptos de hoje. Uma autoridade tão injusta quanto as nossas autoridades injustas de hoje. E Jesus está dizendo: essa autoridade foi dada a vocês para a própria condenação de vocês. Muitas vezes, quando Deus quer condenar o homem, Ele dá o que é esse homem? Poder. Algum de vocês conhece a história de Saul? Saul parecia uma pessoa tão de bem. Vocês viram o começo da vida de Saul em 1 Samuel? Mas a gente descobre quem é Saul quando ele se torna rei de Israel. Uzias começou o seu reinado tão bem, mas quando ele começou a obter vitória em cima de vitória, o orgulho encheu o seu coração. E ele termina os seus dias de maneira extremamente deplorável.
Então é importante a gente perceber que muitas vezes o poder aqui na terra não é bênção, é maldição. Principalmente que a maioria das pessoas vai usar esse poder de maneira a trazer benefícios para si e não para o próximo. É o que a gente vê em Pilatos. Pilatos está com receio de que alguma coisa recaia sobre ele. Então Pilatos o advertiu: você tem que me falar alguma coisa. Mas Jesus dá uma resposta a ele: nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Por exemplo, irmãos, vou dar uma resposta, uma direta hoje. Hoje muitas pessoas vão eleger políticos que irão ficar no poder municipal durante 4 anos. Prefeito e os seus vereadores. E dentro de pouco tempo, muitas pessoas vão criticá-los. E há muitas pessoas que colocaram esses políticos no poder. Essas pessoas têm mais culpa ainda. Por isso que você tem uma responsabilidade muito grande no dia de hoje. De orar. Se devemos fazer tudo com oração, imagine o que é de ser feito hoje por alguns. Nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Ele está dizendo que mesmo que Pilatos seja o responsável pela ordem direta de crucificar a Jesus, a maior culpa era daqueles que o entregaram a Pilatos. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam. Pilatos, então, ficou assustado com aquela resposta de Jesus e queria soltar Jesus de qualquer jeito. Mas é o que a gente percebe: os covardes não herdarão o reino de Deus. Os covardes. E não confunda covardia. O oposto de covardia não é valentia. O oposto de covardia é fé. O cristão, ele vive ou por fé ou por vista. Se ele viver por vista, ele vai se acovardar diante das circunstâncias. Se ele viver por fé, ele vai sair vitorioso, mesmo que ele perca aparentemente, pois a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então, a partir deste momento, versículo 12, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam. A ideia de clamar é gritar em alta voz: se soltas a estes, não és amigo de César. Você está vendo que coisa assustadora, irmãos? Primeiro eles preferiram um assassino, ladrão, a Cristo, Barrabás. Agora eles estão preferindo um governante ímpio e cruel, como era o imperador romano, do que a Cristo. Olha que coisa louca. Quando uma pessoa se torna inimigo da cruz de Cristo, ele é capaz das maiores atrocidades para satisfazer o Deus da sua vida, que é o seu próprio ventre. Paulo fala sobre isso em Filipenses capítulo 13. Muitas pessoas estão hoje pedindo voto para parente, pedindo voto para algum tipo de conhecido. Não, eu sei que essa pessoa é uma pessoa correta. Mentira. O que você quer, na verdade, é que se essa pessoa vá para o poder, você possa de alguma forma obter algum tipo de vantagem. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Meu Deus, um povo que há 600 anos era dominado por outros povos, tem diante deles o seu rei e libertador, e prefere o jugo do Império Romano.
Quantas pessoas têm feito isso hoje? Preferem o jugo do mundo do que o jugo de Cristo. Por isso Jesus diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ponhai sobre vós o meu jugo. Jesus não disse que você vai andar por aí solto. A ideia de jugo é esse instrumento que conectava dois animais que estavam arando a terra. Jesus diz: coloque o meu jugo, ande junto comigo e eu vou ajudar você nas suas cargas, para que elas não se tornem pesadas. Por isso ele diz: o meu jugo é suave e o fardo é leve. Todo aquele que se faz rei é contra César. O assustador, irmãos, é que isso está vindo dos judeus, que foram um povo que sempre fizeram rebelião contra o Império Romano. Inclusive, nós estamos aqui por volta do ano 30, inclusive no ano 70 depois de Cristo, eles fizeram uma rebelião contra o Império Romano, que trouxe tanta fúria ao Império Romano, que o Império Romano destruiu completamente Jerusalém. Mas aqui eles estão sendo aliados de César para matar Jesus. Está vendo a maldade? Por isso tome cuidado no seu bairro, no seu trabalho. Tome cuidado aqui dentro da igreja. Porque aqueles que odeiam a Cristo vão odiar com ódio mortal aqueles que são de Cristo. Então Pilatos, ouvindo isto, versículo 13, ouvindo Pilatos estas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gabatá. Perceba que essa tradução aqui mostra de maneira bem clara. Esse Evangelho de João está sendo escrito num período bem depois, aonde os cristãos já eram formados por judeus e não judeus. Daí a necessidade da tradução desse termo, né? E ele diz: e era a Paraserve Pascual, ou seja, era o dia que antecedia a Páscoa, era sexta-feira. Nós estamos aqui na sexta-feira bem cedo. Jesus vai ser crucificado 9 horas da manhã, então isso está acontecendo antes das 9 horas da manhã. E era o dia que antecedia a Páscoa, chamada de Paraserve. Cerca da hora sexta, por volta das 9 horas, como eu disse a vocês. E disse os judeus: eis aqui o vosso rei. Ele, porém, clamava: fora, crucificam. Disse Pilatos, olha que coisa, disseram a Pilatos: crucifica-o. Meu Deus, esse povo tinha recebido Jesus no domingo com uma fala diferente. Hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. No domingo eles disseram isso, e agora a frase mudou, era crucifica-o. Esse é o coração humano. Aqui na nossa congregação a gente já passou por essa experiência, eu particularmente, dezenas de vezes. Pastor, Deus é na sua vida. Pastor, que nada, esse pastor é carnal. Não tem de nada. É um ditador. Isso é normal para qualquer cristão. Se você é cristão, você vai passar por isso. Se você não tem passado por isso, você não é cristão. Eles, porém, chamavam: fora, fora, crucificam. E disse-lhe Pilatos: hei de crucificar o vosso rei. Perceba como Pilatos insistia nisso. Só nesse capítulo, ele já está falando aqui várias vezes: é o vosso rei. Por que você acha que o João inicia o evangelho dele falando: ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam? Quem é que tem rejeitado de maneira mais categórica o evangelho hoje em dia? Os evangélicos. Os evangélicos, eles rejeitam o evangelho de Cristo e de Cristo crucificado.
Fala, olha, irmãos, para ser de fato um cristão, a gente precisa aprender a renunciar a tudo, a tomar a nossa cruz, a seguir a Jesus. Não, esse evangelho eu não creio. Eu creio no evangelho que Jesus dá isso, que Jesus dá aquilo, que Jesus faz assim. Eu creio no evangelho onde Jesus não se incomoda que eu viva uma vida imoral e profana. Eu creio no evangelho permissivo. Eu creio no evangelho universal, no sentido de que Jesus vai salvar todo mundo e não somente aqueles que Ele escolheu. E você ouve essas coisas no meio dos evangélicos. É assustador. Assustador. Não temos rei senão César. Irmãos, para um judeu dizer isso, ele tinha que rasgar o Antigo Testamento. Foi isso que esses homens fizeram com essa afirmação. É como, por exemplo, hoje em dia você tem seitas que se dizem muitas vezes, se travestem de evangélicas, que dizem que Jesus não é Deus. Para uma pessoa dizer que Jesus não é Deus, ou que Ele é um Deus menor, ela tem que rasgar o Novo Testamento. Ela tem que rasgar, então não adianta colocar o Novo Testamento. Como, por exemplo, a Igreja Católica, para justificar a veneração dos santos, para justificar a adoração mariana, tem que rasgar o Novo Testamento. Não adianta. Ou rasga o Novo Testamento, ou abdica dessas heresias praticadas de maneira aberta. Então a mesma coisa. Aqui a gente vai ver que eles não se incomodam. Eles tinham tido uma discussão extremamente acalorada com Jesus dias antes, quando Jesus disse a respeito de que eles eram escravos. Eles, não, nós nunca fomos escravos. Somos descendência de Abraão, Nós somos seguidores de Moisés. De Moisés? Você acha que Moisés diria isso? César é rei? Moisés que libertou o povo do jugo de Faraó. Então a gente percebe que muitos desses que se dizem evangélicos hoje, irmãos, eles falam só da boca para fora, porque eles são pessoas completamente ímpias, pessoas que não conhecem, pessoas que só se preocupam com as coisas terrenas. Você percebe isso numa conversa de 5 minutos em qualquer evangélico da atualidade hoje. É raro você encontrar alguém que de fato queira Cristo. Então Pilatos o entregou para ser crucificado, e Pilatos então desiste. Pilatos diz, eu tentei. Essa é a frase de muitos cristãos, eu tentei. Você tentou? Não, você está vivo. A Bíblia diz, seja fiel até a morte. Se você tivesse tentado de verdade, você estava morto. É impressionante como muitas pessoas desistem tão fácil. Ô pastor, eu estava indo para a igreja, aí eu passei 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos do ponto de ônibus passou, eu voltei para casa. Ô pastor, eu estava até querendo ir, mas aconteceu isso. Ô pastor, eu estava até querendo ir, mas hoje é dia de eleição, né? Pastor, eu estava até querendo fazer isso, mas aquilo aconteceu. Ô pastor, eu estava até querendo fazer mais, mas aquilo aconteceu. Impressionante como a gente desiste tão fácil das coisas de Deus. Tem uma historinha, né, com R, porque não é uma história verídica, mas é um conto, que diz assim: a mãe pediu para Joãozinho levar uma oferta para a igreja e deu R$2 a Joãozinho, 2 moedas. E disse ao Joãozinho, uma moeda você deixa lá na igreja e a outra moeda é para você tomar um sorvete. Joãozinho saiu correndo, com certeza não foi para agradar a Deus, foi para tomar o sorvete. E uma das moedas caiu no esgoto. Aí daqui a pouco volta Joãozinho chupando o sorvete. Aí a mãe pergunta, meu filho, você entregou a moeda? Ele disse, não, a moeda é de Deus, caiu no bueiro. É sempre de Deus. Deus vai entender se eu trouxer fogo estranho para dentro do templo. Vai não.
ele matou Nadab e Abiú. Deus vai entender, mesmo que eu viva uma vida imoral como cristão. Não, ele não vai entender não, ele matou Ofni e Finéias. Deus vai entender, mesmo que eu não seja uma pessoa assim de uma fé tão grande. Não, ele não vai entender, ele matou todos aqueles que não creram lá no deserto. Paulo fala isso em 1 Coríntios, capítulo 10, para servir como exemplo para a gente. Jesus escreve uma carta, ou pelo menos ele dita essa carta para o apóstolo João, para que essa carta seja enviada para uma igreja fiel. Daquelas 7 igrejas, 2 apenas eram fiéis verdadeiramente: Esmirna e Filadélfia. Esmirna, a mais pobre de todas, recebe essa carta: vocês estão bem, eu sei que estão perseguindo vocês têm passado por muitas privações materiais, mas diante de mim vocês são ricos. Mas eu tenho um alerta a dar a vocês: sejam fiéis até a morte. Sejam fiéis até a morte. Irmãos, você sabia que nos últimos 5 anos aumentou numa proporção assustadora o número de suicídios de pastores? Você sabia disso? É só você colocar isso, você vai ver. É assombroso, é algo em torno de 200, 300%. As pessoas não suportam passar por determinadas situações e se matam. E aí tem gente que diz assim: não, mas o suicídio significa que a pessoa foi para o inferno. A pessoa foi para onde, meu filho? A pessoa que não foi fiel até a morte, ela foi para onde? Tem que ser fiel até o fim. Está em Mateus 24. Por se multiplicar a maldade, o amor de quase todos esfriará. Seja fiel até o fim. Diz: aquele que for fiel até o fim, esse será salvo. Fidelidade, irmãos, a gente confunde às vezes, porque a gente não estuda o significado das palavras como deveria. Sabe o que significa fidelidade? Fidelidade, ela está junto com a palavra compromisso. Você tem um compromisso com Cristo. Você não foi obrigado a fazer esse compromisso. Aí a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Você voluntariamente se propôs a seguir a Cristo. Mas você precisa entender que para seguir a Cristo existem premissas que precisam ser obedecidas. Nós não podemos seguir a Cristo de qualquer forma. Se a gente seguir a Cristo de qualquer forma, o que vai acontecer? Ele vai vomitar. Não está escrito na carta à igreja de Laodiceia? Eu vou vomitar. Eu não aceito esse tipo de adoração de Caim. Até os dias de hoje, eu não aceito. Então aqui, irmãos, Pilatos ele entrega Jesus para ser crucificado. Essa é a atitude de muitos cristãos hoje em dia. Eles não teriam qualquer problema com isso. Versículo 17, eu vou me adiantar em virtude do horário. Tomaram ele, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para um lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Mais uma vez, está vendo? A tradução, justamente porque haviam a essa altura 2 públicos, tanto judeus cristãos quanto cristãos que não eram judeus, cristãos gentios, pessoas que não eram advindos do judaísmo, mas que seguiam a Cristo e este crucificado. Onde o crucificaram, e com ele outros 2, um de cada lado, e Jesus no meio. E vocês sabem o que acontece com esses 2 ladrões. Um deles é salvo, o outro não. Mas os 2 começaram blasfemando contra Jesus. Mas nesse interregno, nesse intervalo, nesse tempo onde Jesus esteve na cruz, a graça soberana abundou no coração de um deles.
E ele enxergou em Cristo, mais do que um homem, ele enxergou em Cristo o seu Salvador. E disse a frase que todos nós conhecemos: lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. E o Senhor Jesus responde: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Pilatos escreveu também um título e o colocou acima da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E Pilatos escreveu isso em latim, hebraico e aramaico. Aramaico era a língua corrente daquela região. O grego era a língua que se falava na maior parte da região e no mundo, e latim era a língua oficial do Império Romano. E ele manda escrever nas 3 línguas: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. E ele fez isso, irmãos, olha que coisa, como a soberania de Deus age. E ele fez isso não porque ele achava que Jesus era rei, mas ele fez isso porque ele estava com raiva, porque os religiosos judeus tinham obrigado ele a fazer uma coisa que ele não queria. E Pilatos, como todo covarde, era orgulhoso. E ele ficou com tanta raiva que ele disse: eu também vou fazer uma coisa com vocês. E aí botou lá uma frase que ele sabia que iria instigar, né, raiva nos judeus que entregaram Jesus para ser crucificado. Muitos judeus leram esse título porque o lugar em que Jesus foi crucificado era perto da cidade, estava escrito em hebraico, em latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas, Rei dos Judeus, e sim que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Como eu disse a vocês, Pilatos não faz isso com o propósito de glorificar a Deus e muito menos de honrar a Cristo, mas ele, naquele propósito maléfico de pagar o mal com o mal, como diz um determinado pastor do passado, pagar o bem com o mal é diabólico. Pagar o mal com o mal é humano. E pagar o mal com o bem é cristão. É isso que os cristãos fazem. Os soldados, versículo 23, os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram quatro partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica, porém era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Que túnica era essa? Aquela túnica que haviam colocado de púrpura. Vocês sabem que púrpura era algo caríssimo naquela época. Essa túnica era uma túnica que tinha um determinado valor material e eles não queriam ter prejuízo. Disseram, pois, uns aos outros: não as rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver a quem caberá. Para se cumprir a escritura: repartiram entre si as minhas vestes, e a minha túnica lançaram sorte. Que coisa assustadora, irmãos. Está escrito no Salmo de número 22. Imagine, escrito centenas de anos antes. Já estava sendo dito os últimos instantes de Cristo na terra. Assim, pois, o fizeram os soldados, e junto à cruz estavam a mãe de Jesus. Não é a mãe de Deus, porque Deus não tem mãe. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E junto à cruz estava a mãe de Jesus, a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. As mulheres estavam lá, e havia um discípulo também com elas, como a gente vai ver. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado. Quem é esse discípulo amado, irmãos? O autor desse evangelho, o apóstolo João. Ele disse: mulher,
Esse termo mulher, irmãos, não é um termo vulgar, muito pelo contrário, seria para nós como senhora. Eis aí o teu filho. E depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. Ele não está dizendo que Maria é a mãe dos discípulos, não. Jesus estava preocupado com a vida espiritual e material da sua mãe, como todo filho. Jesus era 100% homem e 100% Deus. 100% homem, ele estava preocupado com a sua mãe, com o futuro dela. Jesus deixaria a sua mãe a cargo dos seus irmãos incrédulos ou a cargo do seu discípulo que esteve com ele até o fim? O que você faria? Se você tivesse que deixar um filho na responsabilidade de alguém, você deixaria nas mãos de quem? É isso que está acontecendo aqui. Jesus está falando da responsabilidade de cuidar de Maria a partir daquele momento. Porque por mais que os filhos de Maria viessem a se converter depois, mas até esse instante eles eram incrédulos. Nenhum deles está aqui. E a preocupação de Jesus em demonstrar que aquele que é santo tem que andar com os santos. Devemos tomar cuidado com as más companhias, inclusive dentro da nossa própria casa. Depois disse ao discípulo, eis a sua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Percebeu o que o apóstolo João quer dizer? Esse cuidado, e o cuidado aqui é um cuidado humano e um cuidado espiritual, uma vida de Maria, uma senhora, uma jovem senhora. Isso naquela época as mulheres tinham filho muito cedo. Maria provavelmente não tinha nem 50 anos aqui. Jesus é o primogênito dela. E Jesus pede que João tome conta da sua mãe. Isso é tão verdade que a gente vai ver a presença de Maria na descida do Espírito Santo em Pentecoste. Versículo de número 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para cumprir a Escritura, disse: eu tenho sede. E Jesus disse para cumprir a Escritura, porque no Salmo 22 também falava acerca disso. Para se cumprir a Escritura, ele disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Alguém já tomou vinagre? Vinagre mata a sede ou mata aquele que está com sede? Vinagre desidrata. Olha a perversidade das pessoas. É como você pegar uma pessoa que está com sede e dar um copo de água do mar. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embora embeberam o vinagre numa esponja e fixando num caniço de sopo, uma espécie de esponja, já encheram a boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado. A famosa frase que em grego é dita para nós, tetelestai, está consumado. Mas o que está consumado, irmãos? A obra perfeita de Cristo em favor das suas ovelhas. Ele já havia falado sobre isso no capítulo 10 desse Evangelho. O pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. E era isso que ele estava fazendo aqui. Ele estava entregando voluntariamente. Ele já havia anunciado isso no momento da sua prisão, quando ele ordenou que Pedro guardasse a espada, pois ele estava se entregando voluntariamente. Quando os guardas chegaram, ele voluntariamente se anunciou. Os guardas, ele pergunta: vocês estão procurando quem? Os guardas: Jesus Nazareno. E ele diz: sou eu. Ele sabia que os guardas estavam vindo. Quando os discípulos estavam ainda dormindo, ele disse: levanta, chegou a hora, o Filho do Homem ser glorificado. E agora então está consumada a obra de Cristo. O fato de Cristo ter consumado a sua obra, irmãos, não significa
que um cristianismo medíocre vai te salvar. Trazendo à tona a etimologia da palavra medíocre, que significa justamente meio do caminho, médio, meio, ocre, pedra. Medíocre é aquele que fica no meio do caminho. Às vezes a gente quer falar alguma coisa contra alguém e nem sabe do que está falando. Pois é, medíocre é isso. É a pessoa que nem está de um lado nem do outro, ela está no meio do caminho, ela não tem nada, nenhuma coisa nem outra. Medíocres são os cristãos de Laodiceia. Nem é frio, nem é quente. Está consumado, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Ele rendeu o seu espírito. Ele entregou voluntariamente a sua vida. E isso era de assustar, porque as pessoas chegavam a ficar dias crucificados antes de morrer. A crucificação era uma morte e ao mesmo tempo uma tortura. Porque as pessoas elas iam morrendo aos poucos por falta de ar, em virtude da posição que elas estavam. O seu pulmão ia sendo comprimido cada vez mais e ele morria por falta de ar, por asfixia. E Jesus, com apenas 6 horas na cruz, ele foi crucificado 9 horas. E às 3 horas da tarde ele dá esse brado e ele expirou. 6 horas na cruz. Um soldado, versículo 31. Então os judeus, para que o sábado não ficassem os corpos na cruz, mais uma vez a gente vê se cumprir aqui, coaram o mosquito e engoliram o camelo. Eles estão preocupados com o sábado, sendo que o descanso deles estava morrendo ali. Eles estão preocupados com a Páscoa, sendo que o cordeiro pascual dele tinha acabado de morrer ali. Perceba como muitas pessoas, por não perceberem o significado real dos princípios cristãos, eles fazem coisas abomináveis. Se você estudar um pouco de história, você vai ver que a maioria das guerras do mundo inteiro, de todas as eras, tiveram como pano de fundo a religião. Na época da Inquisição Católica, quantas pessoas foram torturadas e mortas? Os evangélicos puritanos fizeram isso também nos Estados Unidos, queimando muitas pessoas. A gente tem que tomar cuidado, irmãos, para que a gente não venha a seguir nessa mesma direção de coar o mosquito e engolir o camelo. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que lhe quebrassem as pernas. As pernas eram quebradas e aquelas pessoas que demorariam horas para morrer, ou dias, morriam em minutos, porque eles não tinham mais como apoiar a sua perna, e aí a compressão na caixa do peito, no pulmão, era bem maior e eles morriam em minutos, e não em horas ou dias. Pediram para quebrar as pernas, mas um dos soldados lhe abriu o lado com a lança e logo saiu sangue e água. Isso daqui, irmãos, antes que você queira espiritualizar, isso é um dado científico. Jesus estava com o seu pulmão cheio de água. Era como se ele tivesse sido afogado. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade. Ele estava lá no momento que isso aconteceu. O apóstolo João foi o único dos apóstolos que viu com seus próprios olhos esse acontecimento. E mesmo já como um senhor de idade, ao escrever esse evangelho, ele se lembrava daquela cena. Aquele que isto viu
testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais, para que vocês também creiam. E isto aconteceu para se cumprir as Escrituras: nenhum dos seus ossos será quebrado. O cordeiro que era oferecido, irmãos, na Páscoa, ele tinha que ser um cordeiro perfeito. Ele não podia ter nenhum tipo de dano, nem físico, nem mancha. Então, quando diz nenhum dos seus ossos será quebrado, é para mostrar como ele era um cordeiro perfeito. Nenhum dos seus ossos foi quebrado. E outra vez diz a Escritura: e eles verão a quem traspassaram. Mas ele não ia morrer de cruz? Mas ele também seria traspassado por uma lança. Olha a perversidade. Como já se não bastasse açoitar com chicotes romanos, colocaram uma coroa de espinhos, escarnecer dele, batendo-lhe na cabeça, para que ele adivinhasse quem batia. Como se não bastasse obrigar aquele homem totalmente ensanguentado carregar a viga da sua cruz até o lugar da sua crucificação, eles ainda traspassaram a ele, atravessaram a lança, para ter certeza da sua morte. Mas a gente quer ter certeza que esses cristãos vão morrer. A gente quer ter certeza que essa igreja vai fechar. A gente quer ter certeza que esse verdadeiro evangelho vai parar de ser pregado. A gente quer ter certeza disso. Que coisa absurda, irmãos. A maldade humana não tem limite. O único limite para a maldade humana é o limite da providência de Deus. A gente só não faz mais mal porque Deus não permite na sua soberania. Na época da Guerra Fria, eu já disse isso aqui em alguns momentos, onde existia a divisão do mundo, de comunismo e capitalismo, onde existiam as duas grandes superpotências, a Rússia e os Estados Unidos. Um líder da Rússia foi responsável até pela queda do muro. Ele escreveu um livro dizendo que naquela época, isso há talvez 30, 40 anos atrás, naquela época já existia um contingente bélico nuclear, já existiam armas nucleares por parte das duas superpotências para acabar com o mundo inteiro cerca de 7 vezes. Você imagina isso? Para que tanta arma? Todo mundo quer ter uma arma nuclear. Aí a gente vem aqui no nosso país, os evangélicos em massa votaram nesse presidente. A única palavra que eu posso usar para definir ele é insensato. Eu podia usar outras, mas vou usar essa que é mais bonita. Não é que o outro é não, o outro é tão ruim quanto ele. Mas como é que um homem vem e diz: a gente precisa de pólvora, querendo incitar a guerra? Meu Deus! Como se o mundo já não tivesse guerra suficiente. O país, o estado que ele foi eleito deputado não sei quantas vezes, é dominado por traficantes e milicianos. A gente já tem guerra no nosso próprio país, que ninguém resolve. E ele está dizendo que a gente tem que se preocupar com a guerra contra outros países. Meu Deus! E pensar que a base de sustentação desse homem são os evangélicos. Que evangélicos é esse tipo aqui? Esse tipo aqui.
Estou dizendo isso, irmãos, não é que outras pessoas sejam melhores que ele, não. Estou querendo mostrar para você que as pessoas da cadeira mudam, mas a atitude delas não. Quem sentar naquela cadeira vai ter a mesma postura. Infelizmente, muitas pessoas criam expectativas falsas e se frustram. Muitas não criam expectativas, eles simplesmente se aproveitam da situação para trazerem vantagens pessoais. Muitos evangélicos têm feito isso nesse momento. Eu quero agora terminar aqui nessa última sessão do capítulo 19, que fala do sepultamento de Jesus. E olha que coisa, a providência de Jesus é algo maravilhoso e que muitas vezes nos surpreende. O Senhor Jesus consegue encorajar pessoas que talvez teriam toda a razão para se acovardarem, como Gideão, como Davi, como tantos outros. Aqui a gente vai ver uma postura de um homem chamado José de Arimateia. Ele fazia parte do Sinédrio. Ele era um homem rico. É possível um rico ir para o reino dos céus se ele se arrepender e crer. Mas se ele se arrepender e crer, ele vai ter que demonstrar isso, sendo rico em boas obras. José de Arimateia, ele vai até Pilatos, aqui nos escreve, e ele pede o corpo de Jesus. Aqui não escreve pormenorizadamente, mas diz: José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente. Até esse momento ele era discípulo de Jesus em oculto. Eu tenho esperança de que algumas pessoas possam ser discípulos de Jesus em oculto, porque a maioria aqui não tem dado testemunho de que é discípulo de Jesus, não. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. José de Arimateia estava assinando a sua própria sentença de exclusão do Sinédrio. Ele estava, a partir desse momento, se colocando em uma situação aonde ele teria prejuízos incontáveis. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E a gente sabe que ele não foi sozinho. Ele estava também com o outro, que tinha estado com Jesus à noite, que também fazia parte do Sinédrio. Quem era? Nicodemos. Enquanto que um ofertou a sua própria sepultura, que era algo caríssimo naquela época, uma sepultura exclusiva. Jesus ficou enterrado em um lugar onde ninguém havia sido enterrado ainda. Nicodemos levou os elementos para que Jesus fosse enterrado. Eram especiarias e panos para envolver o corpo. Nicodemos, versículo 39. Também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Eram essências aromatizantes que eram usadas para enterrar, mas eles estavam fazendo tudo isso às pressas. Eles tinham apenas 2 horas para enterrar Jesus, pois a partir de 6 horas da sexta-feira o judeu não podia fazer mais nada, principalmente aquela sexta-feira, porque iria se iniciar às 6 horas da sexta-feira o sábado pascual, que era o sábado para os judeus até hoje mais importante do ano. O sábado já era um dia tratado de maneira especial. Esse sábado é o mais especial de todos para os judeus. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. Olha o cuidado de João. Ele diz: olha, esse é o costume dos judeus, porque outros povos enterram de outro jeito. Como é que a gente enterra os corpos hoje, irmão Paulo? Dentro de um caixão.
Naquela época não era assim. Já tem, se você for ver os romanos, eles costumavam queimar os seus corpos, os corpos dos mortos. Então cada povo tem uma cerimônia. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Era de Arimateia, era de José de Arimateia esse sepulcro. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Tudo já estava na providência de Deus. Ele deveria morrer junto com os malfeitores, mas seria enterrado com os ricos. Olha que coisa. E o túmulo de José de Arimateia, que podia ser em tantos lugares longe, era perto de onde Jesus fora crucificado. É coincidência? Eu queria pedir que os irmãos preparassem a ceia e já fossem distribuindo os alimentos. E eu gostaria de convidar vocês, diante desse coração do Evangelho que vimos hoje, eu queria que você se colocasse no lugar do apóstolo João, que foi o único discípulo de Jesus que estava lá no momento. As mulheres, se coloquem no lugar de Maria Madalena, que estava lá também, que veria Jesus ressurreto dentro em breve. Qual seria a nossa postura? Às vezes a gente tem a sensibilidade de chorar quando a gente vê algum filme que encena a crucificação de Jesus, mas a gente não tem a sensibilidade de lutar contra os nossos pecados, que são motivo de crucificarem Jesus. Jesus não foi crucificado primariamente por conta da fúria dos religiosos judeus. Jesus foi crucificado para que o castigo que nos traz a paz recaísse sobre ele. Jesus não precisava nem vir ao mundo, ele estava lá na glória com o Pai, mas ele veio para que se cumprisse, para que o preço fosse pago, o preço de sangue fosse pago, e pelo seu sangue nós fôssemos remidos. Spurgeon, ele tinha essa frase que ele dizia: como eu posso fazer alegremente aquilo que colocou o meu Salvador na cruz? Ele estava se referindo ao seu pecado. É por isso que em várias passagens da Bíblia você vai ver uma expressão: não é que o crente não peca, o cristão genuíno não peca, ele pode até tropeçar, mas a Bíblia diz que o cristão verdadeiro, ele não sente mais prazer no pecado. Algumas pessoas que tiveram o Covid, eles perderam a capacidade do paladar. É uma das consequências em algumas pessoas. E infelizmente muitas pessoas hoje em dia, obrigado, eles não têm mais a diferença entre o certo e o errado. Então ele vive em pecado achando que está certo. Foi os fariseus. Muitas pessoas estão pecando voluntariamente, abertamente, sem entender que aquilo que eles estão plantando trará inevitavelmente consequências. E deixa eu lhe dizer uma coisa séria para todos vocês que estão aqui nessa manhã. Tem uma passagem em 1 Coríntios capítulo 3, que é direcionada àqueles que estão dentro da igreja e que não estão tendo uma postura correta, aqueles que se definem como cristãos, mas não estão vivendo como cristãos. É para essas pessoas que o apóstolo Paulo escreve e diz: cuidado, porque todos aqueles
aqueles que tentarem destruir a igreja de Cristo, obrigado, meu filho, Deus os destruirá. Já imaginou isso, irmão? Mas, pastor, como eu posso tentar destruir a igreja de Cristo? Com o seu mau testemunho. Todas as vezes que você dá um mau testemunho, que você evangeliza de forma incorreta, que você apresenta uma palavra de forma incorreta, que aconselha alguém de maneira incorreta, obrigado, irmão. Todas as vezes que você faz isso, você está tentando destruir a obra, a igreja de Cristo. A igreja que Cristo comprou com seu próprio sangue. E Jesus diz, aquele que isso fizer, por intermédio de Paulo, Jesus diz, aquele que isso fizer, Deus o destruirá. Hoje nós estamos aqui na nossa congregação vendo um dia tão especial, que é a oportunidade de olharmos para Cristo crucificado. Aprendermos nessa passagem onde o amor de Deus nos é mostrado no seu mais alto grau. Ele amou o mundo de tal maneira que deu a vida do seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Diante desse amor que Deus demonstra para com aqueles que são seus, existe alguma coisa grande demais, custosa demais, que façamos para Deus? Será que a gente pode exagerar na nossa adoração? Será que a gente pode exagerar na nossa devoção, na nossa entrega? Não, irmãos. O que tem acontecido é o oposto. Nós temos sido discípulos de Pilatos. Nós estamos dispostos a lavar as nossas mãos, mesmo diante da possibilidade de podermos fazer alguma coisa. E é isso que está escrito em 1 Coríntios 9. Eu faço de tudo para com todos, para, se possível, salvar alguns. Será que algum dia essa frase vai representar para a gente um princípio a ser vivido? Que isso fique na nossa mente, que isso desça ao nosso coração e transforme a nossa maneira de nos relacionar com Deus e com o nosso próximo na manhã de hoje. Então nós nos entregamos para a glória de Deus. Ó Senhor Jesus, que Tua presença é viva e real neste lugar. Em Teu nome nos dirigimos ao Pai e rogamos que tenha misericórdia de nós. Te pedimos, Senhor, a começar de mim. Faz de nós um vaso novo, Senhor. Não nos deixa entregues aos nossos pensamentos e raciocínios. Não nos deixa ser influenciados por essa geração adulta e perversa, Senhor. Mas que tenhamos todos a mente de Cristo, para que possamos nos posicionar diante de todas as situações da vida como discípulos de Cristo, que em nada superam o seu Mestre, mas em tudo buscam imitar. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a viver de tal forma que possamos dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo.
Como essa realidade está distante de nós, Senhor. Como temos nos tornado, mesmo dentro da igreja, pessoas egoístas, egocêntricas. Pessoas que só se preocupam com o seu próprio ventre. Ó Senhor Jesus, livra-nos dessa maldição. E nos ajuda, Deus, a amar a Ti e ao nosso próximo. Pois essa é a verdadeira libertação. É a verdade que alcança o nosso coração e nos liberta da prisão do erro. Ajuda-nos, Senhor Jesus, na manhã de hoje, a enxergarmos a nossa vida a partir da Tua ótica. Ajuda-nos a entender como os sofrimentos têm nos ajudado a nos apegar a Ti. Ajuda-nos a aproveitar cada momento para apressar a Tua volta, pois o Senhor mesmo nos disse que nós temos visto com os nossos próprios olhos que os dias são maus. Mas mesmo diante, Senhor, desses dias dominados pela maldade, nos ajuda a viver e a fazer o bem. Pois essa é a marca daqueles que fazem parte do Seu povo. Eles são benignos, eles são bondosos. São características do fruto do Teu Espírito, assim como o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a fé, a mansidão, o domínio próprio, a bondade e a benignidade. São elementos essenciais daqueles que produzem o fruto, que é do Espírito. Ajuda-nos a termos esse fruto cada vez mais evidenciado nas nossas vidas. Se de fato somos pessoas que nos arrependemos e cremos em Cristo, que isso seja visto, Senhor. Ajuda-nos a fazer a diferença. Ó Senhor, ajuda-nos a renunciar. Temos tanto e temos feito tão pouco.